Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui nosso segundo dia de aula de Geografia Bíblica 1 e 2, é o nosso segundo dia de aula e agora é o terceiro bloco, nosso último bloco. Estamos falando sobre as nações cananeias e agora estamos falando sobre os povos vizinhos, que não eram cananeus, não eram necessariamente descendentes de Cã, mas que habitavam nessa região e que também deram muito trabalho, mas muito. Uma coisa que eu mencionei nas aulas passadas e eu quero destacar, irmãos, dentro das práticas idólatras, dos cultos aos outros deuses que os cananeus tinham, havia também o costume, como eu mencionei, de sacrificar o filho primogênito na casa, naquilo que chamamos de pedra de esquina, né? Como um gesto de dizer ao Deus, né, que eles serviam, dizendo, olha, nós te servimos tanto que sacrificamos o nosso filho, ou filhos. E nas edificações, nos achados arqueológicos, se achou muitos, né, crianças sacrificadas. Outras coisas que os cananeus faziam também, além disso, eram sacrifícios, literalmente, de crianças em estátuas, né, imagens onde dentro delas tinha literalmente fogo, e ali eles colocavam as crianças vivas. Então, quando Deus vem e os pune, era porque realmente eles faziam crueldades, inclusive com eles. E se você faz isso com seu filho, quem dera com o povo vizinho, né? Quem dera com aquele que você tem como inimigo. Então, na realidade, eles não queriam bem ao povo de Deus e muito menos paz com o povo de Deus. Né? Então, por essa razão, a gente começa a compreender um pouco as histórias do Velho Testamento. E aqui, né, e falamos há pouco sobre os filisteus, e os filisteus foram um desses povos que deu muito trabalho, né? A gente acabou de ler aqui, né, sobre os filisteus, eles deram muito, mas muito trabalho ao povo de Deus. Inclusive, leia para nós, quem estava lendo para nós? Acho que era o Júnior, né, Júnior? Uma das passagens bíblicas que deixa mais evidente a oposição dos filisteus é a que trata de Sansão, quando revestido por Deus, com poder e força sobrenatural, mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Juízes 15:15. Exatamente. Esse é um episódio muito conhecido. Eu sei que aqui só aconteceu isso, não pelo preparo de Sansão, mas foi o poder de Deus em Sansão. É claro que possivelmente ele também tinha um corpo que né, facilitava tudo isso, mas esse foi aqueles embates em que realmente acontece por um milagre, né? E percebam que os filisteus foram um povo que viveu literalmente no calcanhar dos judeus o tempo todo, dando muito trabalho, querendo dominar os judeus e querendo aniquilá-los, inclusive. E aqui a gente vai lembrar de um outro episódio muito curioso, que é esse daqui. Pode ler para nós? Júnior, por favor. Davi venceu os filisteus e pôs fim ao seu domínio. 2 Samuel 5, 17 e 25. Os filisteus são citados 244 vezes na Bíblia. A última referência aos filisteus está em Zacarias 9, 5 e 6, com uma palavra de juízo sobre eles. Depois de Davi, tudo muda. Como eu disse, irmãos, depois de Davi, com o governo de Davi, a postura dos filisteus, é claro, eles sempre se mantiveram muito com dura serviço, mas mudou bastante a postura, porque até antes era uma outra realidade, né? Agora vamos falar sobre os amalequitas. Leia para nós, Tomé, por gentileza. Os amalequitas. Foi um dos povos mais hostis ao povo de Israel. De origem incerta, embora sejam identificados como descendentes de Esaú, povo nômade que habitava o deserto meridional da Palestina. Dos 3 grupos de amalequitas, os principais eram os que habitavam ao Negueb, Península do Sinai. Sua principal atividade era a pilhagem, o saque e o furto. Olha só, meus irmãos, descendente direto dos patriarcas, filho de Esaú, mas também deu um trabalhão para o povo de Deus, né?
faz parte desses povos, e aqui eles viviam, essa região do mapa. Continua para nós, também, por gentileza. O primeiro confronto dos amalequitas contra Israel se deu em Refidim, pouco depois da travessia do Mar Vermelho. Êxodo 17, de 8 a 16, e Deuteronômio de 25, 17 a 19. Isso. Talvez, Júnior, não seria os amalequitas naquela hora que você citou? Acho que é mesmo. Porque, na Então, verdade, o caminho que eles evitou foi o caminho do filisteu, né? Então, na hora que você falou, como são muitas informações, eu não me lembrei. Mas, né, eu creio que deve ter sido os amalequitas, né? Ó, né? Porque é quase o mesmo, né, o caminho dos filisteus, etc. E tal, mas, e esse episódio, aquele episódio, inclusive, em que Ur e Arão seguram as mãos de Moisés, em que ele intercede. E aí? Vamos lá. Me explica esse gesto. Explica eles segurarem as mãos, enquanto os braços de Moisés fraquejava, o povo em campo de batalha fraquejava. Perceba, irmãos, não tem como tirar o sobrenatural, o poder de Deus, aquilo que a Bíblia fala em Timóteo, levantando mãos santas e orando por todos. O povo de Deus é um povo que aqui não é emanar energia, não é nada disso, é clamar a Deus. E um dos gestos de se render mãos, a gente sabe que é muito mais do que levantar as mãos a Deus, é de se render a Deus. Né? No momento que nós levantamos as mãos, nós estamos desarmados. E pode ver que geralmente é um gesto que a gente faz, além de se ajoelhar, levantar as mãos. Ou seja, estamos rendidos, dependemos do Senhor. E aqui esse exemplo, nesse desenho, é um desenho que ilustra bem a influência de um homem que ora, mas aqueles que ajudam na oração. Né? Precisamos disso, viu, irmãos? Estamos aqui dando aula para vocês. Claro que eu oro por vocês, mas eu preciso das orações de vocês. Eu só existo e vou prevalecer pela oração do meu povo, que ora por mim. E lembrem disso, né? A igreja precisa orar pelos vossos pastores, tá bom? Então, continuando aqui. Ainda os amalequitas, leia para nós, Tomé, por gentileza. Samuel deu ordem a Saul para destruí-los completamente, porque assim Deus o ordenara, mas não foi obedecido. 1 Samuel 15, 8. Um grande inimigo do povo judeu foi Amã, o amalequita, que no relato bíblico, Ester 3:1, também é chamado de Agagita. Este nome se dá por conta do rei amalequita Agag, que foi poupado por Saul e morto por Samuel. Percebam, né? Era um povo hostil ao Senhor, né? Então, mesmo sendo descendente de Esaú. Midianitas. Leia para nós, irmã Elaine ou irmão Felipe Reis, por gentileza. Midianitas. Os midianitas eram profundos conhecedores do deserto. Números 10, 29 a 31. Uniram-se aos moabitas para contratar Balaão e amaldiçoar Israel. Números 22, 7. Os mercadores que venderam José para Potifar eram midianitas. Gênesis 37, 36. Eu não ouvi a leitura do irmão nessas duas primeiras frases aqui. Por favor, refaça. Tá. Eu comecei da parte de baixo. Parente próximo de Israel, porque são descendentes de Midian, filho que Abraão teve com Quetura, após a morte de Sara. Gênesis 25, do 1 ao 6. Moisés viveu 40 anos com os midianitas e casou-se com uma midianita. Olha só, então, meus irmãos, aqui, lembra, logo depois que Sara morre, Abraão casa-se com Quetura e tem filhos, e nascem os midianitas. E o próprio Moisés também, a linhagem de Moisés, está aqui, ó, com os midianitas, né? Mas, logo depois também, né, olha só, eles se unem aos moabitas para contratar Balaão e amaldiçoar Israel, né? Então, assim também os mercadores que venderam José para Potifar eram midianitas, né?
Então, mais um povo que habitava aquela região e que ali estava. Tá? Aqui, essa região, né, Midian, estão vendo? Seria um pouquinho depois da Península Arábica. Deixa eu até mostrar aqui no outro mapa para vocês, esse mapa que o nosso irmão Tomé montou para nós. Aqui. Essa região. Essa região, né? Península Midianitas. Seria essa região. Bom, meus irmãos? Continuando aqui, então, voltando. Pode ler para nós agora, Felipe Reis, Edomitas. Alguma pergunta, meus irmãos? Desculpem, viu? Acabei não me perguntando. Tudo tranquilo, né? É mais informativo, né? Não tem muito... É bom a gente lembrar das histórias, porque quando recordamos um pouco a Bíblia, são muitos nomes e tem hora que a gente se perde, né? Por isso que geralmente chamamos tudo de cananeu, né? Mas continuem para nós. Edomitas são descendentes de Esaú, Gênesis 36:1. O nome significa vermelho e na Idade Clássica eram chamados de idumeus. Habitavam na montanhosa e árida Arábia Pétrea e na parte oriental do Negev, e possuíam um território imenso e uma de suas cidades mais importantes era Petra. Tinham fama de sábios. Eu não estou conseguindo ler direito. É JR, pastor? JR, deve ser Jeremias, né? Eu não estou conseguindo enxergar direito, mas, bom, Jeremias 49:7. E o livro de Jó tem como cenário a terra de Edom. Edom também era uma nação idólatra que desagradava a Deus, segundo Crônicas 25:20. Joia. Então, uma coisa aqui sobre na Idade Clássica, que eram chamados de idumeus, Herodes, irmãos, era descendentes dos edomitas, tá bom? Bom, alguma pergunta sobre os edomitas? Tranquilo? Continuando aqui, ó, Edom, essa é a região, o mapa, né? Então, vamos lá. E agora a gente vai para os fenícios. Opa! Os fenícios eram um povo antigo, povo de origem desconhecida. Suas principais cidades eram Tiro e Sidom, ou seja, não se tem muita informação da origem deles. Olha que interessante, né, irmãos? Quando a gente começa a dar uma olhada, por exemplo, os filisteus, partindo daquele primeiro mapa que nós falamos, que os descendentes de Jafé são os europeus, e os gregos estão entre eles e os romanos, então os filisteus possivelmente tinham essa característica de serem, né, da linhagem de Jafé. Já os fenícios também, que eram outro povo também que dominavam as águas e as navegações, a gente não tem uma definição, né, de que povos eles eram, de que origem eles são, né? E as duas cidades principais eram Tiro e Sidom, muito citado na Bíblia. Podem ver que a gente vai ver que Deus opera maravilhas em viúvas de Tiro, de Sidom. A Bíblia comenta que também o reino de Deus chegou entre eles, né? Também faz denúncias. Podem ver que algumas vezes até o próprio Satanás recebe uma figura de linguagem, ora como Babilônia e ora como Tiro, né? Então, leia para nós isso, por gentileza. Tiro, localidade da antiga Fenícia, que se situava às margens do Mediterrâneo, ao norte do Monte Carmelo. Era dividida em duas cidades, uma no continente, a mais antiga, e a outra num penedo, em pleno mar, a uns 1.200 passos da praia. Foi a cidade mais importante dos fenícios.
Sidom, ao norte de Tiro, no litoral do Mediterrâneo, era a segunda cidade em importância depois de Tiro. Penedo aqui seria tipo numa região, como se fosse uma ilha de pedras, tá, meus irmãos? Então aqui é a Fenícia, né? Então, essa região norte de Israel. Continua para nós, Reis, por gentileza. Os fenícios eram grandes navegadores e comerciantes. Eles abriram muitas fronteiras à expansão do mundo civilizado da época. Olha só, meus irmãos, e aqui é uma gravura de um achado, né, arqueológico sobre os fenícios. Essa ideia, né, irmãos, que os europeus, os portugueses, perderam o caminho das Índias e, de repente, caíram aqui no Brasil, essa é a maior conto de todos que a gente possa imaginar. Porque, percebam, irmãos, os fenícios, eles eram navegadores e comerciantes. Então, a gente não tem noção das expansões marítimas. É claro que, irmãos, é óbvio, né, que não dá para a gente falar que eles conseguiram alcançar o globo, mas alguns povos eram especialistas nisso. Então, essa ideia, né, de que, assim como também os espanhóis, a Colombo, né, descobriu a América, porque se perdeu, e Pedro Álvares Cabral, o Brasil, não fecha, né? Pode falar, Tomé. Tem uma teoria que fala que os fenícios vieram para o Brasil, né? Eu não conheço. Dizem que na Pedra da Gávea tem uma inscrição, Ciro Fenício, e que faz até menção a Barzilai, que daí vem o nome brasileiro, né? Essa coisa do tipo. Olha. Dizem que nessa teoria aí, o Salomão buscava o ouro dele aqui. Olha só. Irmãos, existem tantos mistérios, e o assunto de estarmos estudando geografia bíblica, deixem sempre um espaço para novas descobertas, viu? Porque tudo pode mudar. Amanhã a gente pode descobrir coisas assim imensas em que a gente enxerga a Bíblia de uma outra forma, não no sentido como uma nova revelação, não. A gente vai validar mais a Bíblia. Mas essa ideia, né, dos navegantes é muito interessante, irmãos. Eu, particularmente, acredito muito nessas possibilidades, tá bom? Pode falar, Júlio. Quer falar alguma coisa? Teoria, né? Teoria, a gente tem que... Ouvir tudo e reter o que é bom, né? E como eu disse, uma outra coisa que eu aprendi com o professor André, no seminário, enquanto eu estava fazendo ali o meu mestrado, que eu infelizmente não concluí, o professor André, um dos melhores professores de História e Arqueologia que eu já tive, ele dizia o seguinte: não façam arqueologia já querendo encontrar aquilo que você procura. Porque todo mundo que foi nas montanhas do Ararat, que é lá no... Ai, meu Deus. Não. Meu pai, tem um branco agora. Na Turquia. Onde estão as montanhas do Ararat, onde a arca pousou, né? Quando as águas iam recolhendo, a arca de Noé pousa ali. Todo mundo que foi lá nas montanhas do Ararat encontraram a arca, porque eles já vão à busca de qualquer coisa, e qualquer madeira que é muito antiga é a arca, entendeu, irmãos? E aí o professor André falou uma frase muito legal que serve para nós no aspecto de cristãos piedosos. A verdadeira arqueologia a gente não força, ela acontece naturalmente. A gente não tem que, porque a Bíblia menciona algo, a gente já vai naquela expectativa de encontrar algo. Deixa acontecer naturalmente. Porque aí, naturalmente, a própria ciência vai comprovar que aquilo de fato é real. Por exemplo, as muralhas de Jericó. Não é aula disso, mas só para vocês terem uma noção, meus irmãos, um dos achados arqueológicos mais estimados agora pelos arqueologistas é a Sinagoga de Nazaré. Porque a parte norte de Israel nunca foi tão almejada por nenhum reino, nenhum governo, nenhum império. Sempre foi Jerusalém. Então, todas as pesquisas arqueológicas, todos os acontecimentos na história desses últimos 2000 anos, ficou ali em Jerusalém.
Lá para o norte, na Galileia, era literalmente terra que ninguém queria. Então, recentemente, se achou ali várias coisas assim que datavam os dias de Jesus e encontraram a sinagoga de Cafarnaum, a sinagoga, várias outras sinagogas, e possivelmente foi aí, e quando fizeram a prova do carbono 14, descobriram que era ali por volta dos anos de Jesus. Logo, se deduz que era a sinagoga onde Jesus frequentava. Interessante, né? E aí está sendo uma revolução. Por quê? Porque agora eles estão trabalhando em cima disso, etc. E tal. Então, percebam, a gente não precisa forçar. A gente não precisa... É que nem o povo fazia na Idade Média, né? Eles iam à busca das relíquias. Logo depois que a igreja se tornou uma igreja institucionalizada, onde o Império Romano oficializou o cristianismo como religião oficial, haviam peregrinações a Jerusalém. E eles iam atrás do quê? Atrás da cruz. E todos os peregrinos de todas as gerações traziam um pedaço da cruz. Ou seja, deu para construir umas 10 arcas de Noé, de tanta cruz que acharam. Vocês entendem? Quando a gente vai com o alvo de buscar algo, a gente encontra. E a verdadeira fé não é essa, é aquela que depende de Deus. Por isso que Deus ele quer que nós tenhamos uma fé sem relíquias. É uma fé crendo nele, como invisível. A gente não precisa de relíquias. Né? Isso é importante, né? Mas essa questão dos fenícios é muito interessante, tá, meus irmãos? Já estamos concluindo, tá? Fenícia é o atual Líbano, né? Como? Fenícia é o atual Líbano. Fenício, exatamente. Né? Pode ler para nós, Júnior, então, ó. Tipos tidos como... Tipos, né? Não, tidos. Tidos, Tidos né? como sábios. Tidos como sábio, dominava a ciência do vidro, do perfume e da cerâmica. Israel mantinha boas relações com eles, adorava a Baal, Astarote, Tamuz, equivalente a Adonis, Baal Zebu, senhor das moscas, e sacrificava criança e idosos. Olha aqui, exatamente. Lembra que eu falei sobre essa questão do sacrifício de crianças? Eles também faziam isso. E aí, ó, o que você acabou de dizer, ótima frase, Ju. Hoje o território fenício pertence ao Líbano. Exatamente, né? Então, pode continuar lendo para nós, Júnior, por gentileza? Povo descendente de Arão e de Sem. A Bíblia hebraica menciona os arameus como um povo, arameu sírio, né? Como Isso, um arameu povo sírio. oriundo da Mesopotâmia. O Arã Naharim, ou Arã dos dois rios, além das regiões circunvizinhas, como a Síria, a Pérsia, o Vale do Jordão ou as montanhas do Líbano. Historicamente, sabe-se que os arameus se instalaram, em definitivo, no Arã bíblico, no século XII a.C. Então, uma região entre o sul da Turquia, a Síria e o Iraque, parte do que hoje é o Kurdistão. Exatamente, né? Ou seja, essa região ali em Arã, aonde possivelmente foi a morte do pai de Abraão, e logo depois Abraão desce, né? Então, o Kurdistão até hoje não tem pátria. Eu vi uma matéria, mostrando o lugar onde Abraão, eu vi no YouTube, lá no povo do Kurdistão. Esse mesmo lugar onde Abraão... Um povo sem pátria, né? É, um povo sem pátria. E é muito interessante, irmãos, vocês percebam que, pastor, como assim um povo sem pátria? Sim, são etnias que vivem há séculos, mas eles não conseguiram conquistar um território para virar um Estado, para virar. E aí eu te pergunto, será que isso gera briga, gera guerra? Claro. Meus irmãos, essa região do Oriente Médio é uma região empolvorosa o tempo todo, há séculos. Essas etnias é que nem, por exemplo, os afegãos, o Afeganistão. Né? Podem ver que os Estados Unidos tomou uma coça violenta lá no Afeganistão. Aí eu te pergunto, só foi os Estados Unidos? Não. Nos últimos 1000 anos, ninguém conseguiu conquistar eles. Quem chega lá para tentar dominar sobre eles, consegue uma primeira suposta vitória no início, e depois eles perdem ao longo dos séculos e das décadas, porque eles têm uma resiliência sobre-humana sobre aquela região. A influência da terra, a influência do povo, a cultura, uma civilização, como tudo isso está ligado a nós, né? E a gente nem nota. Eu sei que como brasileiro, irmãos, a gente mal
né? O brasileiro é um povo tudo junto, misturado, né? É uma mistura. Pode ver que essa questão das origens a gente se perde, mas a gente tem que lembrar que no mundo não é assim, né? O Brasil é diferente do mundo, mas o mundo pensa, né, como grupos, como territórios, como povo, como dinastias, como uma linhagem, né? Então, vamos lá. Isso se perdeu mais na Europa, né? Então, estamos chegando no final, né? Pode ler para nós, irmã Beatriz, por gentileza. Os assírios. Os assírios foram os carrascos dos arameus, que deixou, porém, uma forte influência linguística e cultural na região, principalmente na Palestina. Salmanasar III, reinado 859 a 824 a.C., rei assírio, foi o primeiro dominador dos arameus, cerca de 840 anos antes de Cristo. Os arameus, como povo, diluíram-se etnicamente nos povos do Mediterrâneo Oriental, apesar da língua ter perdurado. Porque aí é onde entra a língua aramaica, né? Aí daí onde vem essa força do aramaico, tá bom? E aqui pode ver a Síria, e com Tiglat-Pileser, se não me falha a memória, eles foram expansionistas e conquistam, inclusive, a tribo do norte. E aí eles se tornam um grande império, né? Continua para a gente, minha irmã. Por favor. Os judeus usavam o termo arameus para distinguirem os seus parentes mais afastados, os povos de Arã, no Oriente, ou filhos de Eber, como também era designado esse povo, unificado apenas pela língua aramaica, não pela existência de um Estado. Parte de seu território pertence hoje à Turquia. Suas cidades principais eram Damasco e Antioquia. Da Síria veio Naamã, e os sírios faziam guerras contínuas contra Israel. Então, aqui a gente vai lembrar da história de Naamã, aquele general leproso que foi curado e que volta agora como um filho do Deus de Israel para a Síria. E aqui Damasco, irmãos, o lugar onde Paulo se converte, e Antioquia. Percebam, a Síria, mais uma vez voltando ao palco, lá no Novo Testamento, mas no Velho Testamento também ela estava ali. Né? Agora Moabe, irmãos. Moabe era o filho de Ló e de suas filhas mais velhas, Melca, Gênesis 19, 30, 38. Moabe foi o ancestral dos moabitas, ou os habitantes da terra de Moabe, situado ao sul de Amon, a sudeste do Mar Morto. O território moabita se dividia em 3 porções: terra de Moabe, Deuteronômio 5, campo de Moabe, número 20, 21, Campinas de Moabe, Josué 13, 32. Quando os israelitas chegaram à fronteira do sul de Moabe, pediram permissão para atravessar o país, mas o pedido foi recusado. Mais uma vez aqui, né? Moabe sendo um empecilho. E aqui está a região de Moabe, filho de Ló. Não deveria ser assim, né, meus irmãos? Mas é aquilo que eu disse. Isso não foi somente com os descendentes, né, no caso dos hebreus. Isso acontece também, essas divisões, até entre os próprios judeus. Durante o início do período dos juízes, os moabitas, no reinado do rei Eglon, invadiram o oeste de Canaã, tomaram Jericó, a cidade das palmeiras, e oprimiram o povo de Israel durante 18 anos. No fim deste período, Eude, um benjamita, matou Eglon no seu palácio, expulsou os moabitas novamente para o leste e livrou o seu povo da opressão. Juízes 3, do 12 ao 30. Lembrando que o livro de Juízes, meus irmãos, retrata um período aproximadamente de 300 a 350 anos, tá? Então, quando a gente lê Juízes rapidamente, a gente pensa que foi assim uma coisa em poucos anos, ou quem sabe décadas. Não, o livro de Juízes retrata um período de aproximadamente 300 a 350 anos, tá bom? E a Bíblia menciona o último povo, que é os perizeus. A Bíblia menciona um grupo específico de pessoas que viviam em Canaã por várias gerações, do tempo de Abraão, Gênesis 3, 13, 7, até o tempo de Esdras e Neemias, Esdras 9, 1, 2, ou seja, aproximadamente 1.500 anos de história, né?
De acordo com o livro de Josué, os perezeus estavam localizados na região montanhosa de Judá e Efraim, Juízes 11:3 e 17:14-15. Eles foram escravizados por Salomão, suas origens étnicas são desconhecidas, mas eles tiveram uma história de 1.500 anos, desde Abraão até Esdras e Neemias, né? Eles ficavam aqui, nessa região, né? Próximo a Jerusalém e a Jericó, tá bom? Este povo não tem origem camita, isto é, não está relacionado com os descendentes de Cã. Várias referências bíblicas mostram os perezeus por toda a Canaã, por toda. Perezeus pode se referir a uma amálgama de vários povos. Logo após a morte de Josué, lutaram contra Judá e Simeão nas montanhas do sul. Josué 1:1-5, tá bom? E aqui, meus irmãos, ó, a foto do professor Gilmar Vargas, né? Então, a gente aprendeu um pouco sobre os cananeus e os povos ali circunvizinhos. E aqui a bibliografia dele, olha que alegria, ó. Nosso mestre encabeçando a lista bibliográfica do professor Gilmar nesses slides. Depois, quem não assistiu, assista também o slide dele, ele fez uma síntese em 45 minutos, foi muito bem, e aqui a gente trabalhou, então terminamos assim o capítulo também 3, tá bom, meus irmãos? Eu tinha separado vários textos para a gente ler aqui em aula, mas eu achei por bem do que de ficar apenas agora nesse material, tá bom? Beleza? Tomé? Joia, fica tranquilo. Irmãos, alguma pergunta? Alguma dúvida? Lembrando que quinta-feira agora é feriado, não teremos aula. Querendo Deus, nos vemos domingo na igreja e aqueles que não são minhas ovelhinhas, nos vemos terça-feira que vem. Tá bom, meus irmãos? Aliás, nós nos veremos amanhã na igreja, né? Porque amanhã é culto de oração. Então, com as minhas ovelhinhas, eu encontrarei amanhã e nos encontraremos, querendo Deus, também domingo. Tá bom? E aos demais irmãos, peguem firme no livro, viu, irmãos? É um livro, como eu disse para vocês, mais técnico, mas percebam, irmãos, tentem também, né, seguir aqueles critérios dos materiais extras que eu passei para vocês, porque eu não sei, eu particularmente gosto muito dessa matéria. A gente vai entrar agora, né, na próxima aula, a gente vai entrar nas 12 tribos de Israel, né, e dessa forma, logo na sequência, a gente vai mergulhar nos detalhes maiores da geografia propriamente dita de Canaã, nas montanhas, nos vales, nos rios, nos lagos, na parte mais fértil, no Vale do Jordão, a gente depois vai para a parte mais desértica, e a gente vai ver como isso tudo é muito interessante. Pegaremos ali, por exemplo, o Mar Morto, né? Que lembram que eu disse para vocês que a parte mais baixa do planeta, ela está a 400 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, olha que impressionante. É uma região salgada. Se você hoje for no Mar Morto entrar no Mar Morto, você flutua, você não afunda. Por causa da densidade salina, também você não pode ficar muito tempo lá dentro do Mar Morto, senão a pele queima. Não tem vida lá no Mar Morto, só vida microscópica. Ou seja, a gente vai passear. Eu espero que você esteja gostando. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Firme na leitura, firme nos trabalhos e nos chame no WhatsApp ou no Telegram, que a gente está aí para aprender junto com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Deus. Tchau. Deus abençoe. Amém.